Boa tarde. A gente vai começar mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é sobre o futuro da Revolução Cubana depois de Fidel e Raul. Enquanto o pessoal está se conectando, entrando na rede, nós vamos ouvir de Carlos Puebla e En eso llegó Fidel, uma música célebre do cancioneiro da Revolução Cubana. Logo mais a gente começa o programa, tá bem? Fiquem com Carlos Puebla y En eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. De Carlos Puebla y En eso llegó Fidel. Llegó el comandante, mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante, mandó a parar. Enquanto escutam a música e esperam o início do programa, façam uma assinatura solidária de Opera Mundi no site www.operamundi.com.br/apoio. É rapidinho, 2 minutos no celular e voltem para assistir o programa. E vão escutando de Carlos Puebla e En eso llegó Fidel. Hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. De Carlos Puebla e En eso llegó Fidel. Logo mais começa a edição de hoje do programa 20 Minutos. Diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoneros, asolaban al país y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: qual o caminho da Revolução Cubana depois de Fidel e Raul? Nós estamos, nesse mês de novembro, exatamente no dia 25, lembrando um ano do falecimento do líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, que já estava afastado há uma década do governo quando veio a falecer no ano passado. E agora também se iniciou, no último domingo, com as eleições municipais em Cuba, o processo de sucessão de Raul Castro na presidência do país. É aguardado que em fevereiro ou março do próximo ano, Cuba venha a ter um novo presidente. Já não será mais Raul a dirigir o país. Portanto, é natural que tanto as forças progressistas quanto as correntes conservadoras no mundo discutam, debatam, analisem qual será o caminho da Revolução Cubana depois dessa troca geracional, com o falecimento do Fidel e a sucessão de Raul Castro. O compromisso claramente estabelecido pelas distintas instâncias do Partido Comunista Cubano, que dirige o país, e também pelos organismos de Estado, a Assembleia Nacional do Poder Popular e outros organismos da democracia cubana,
O compromisso, repito, é claro, a manutenção do sistema socialista como grande paradigma, como a grande conquista do processo revolucionário de 1959. Cuba, como vocês sabem, viveu distintas etapas de desenvolvimento. Na sua primeira etapa, logo após a vitória revolucionária em 59, Cuba se aproxima do campo socialista liderado pela União Soviética e se integra a esse bloco político e econômico. Essa integração, em grande medida provocada pelo fato dos Estados Unidos terem, em 1962, depois de tentar invadir Cuba através de tropas mercenárias, em função dos Estados Unidos terem estabelecido um bloqueio econômico, Cuba se viu obrigada a rapidamente se integrar ao campo socialista e reorganizar todas as suas parcerias econômicas. Até então, até mesmo por questões de proximidade geográfica, as principais relações econômicas de Cuba, de compra e venda de seus produtos, de acesso a linhas de crédito, ocorria com os Estados Unidos e com os demais países da América Latina. Esse era o espaço econômico natural de Cuba. Com o bloqueio decretado pelos Estados Unidos a partir de 1962, Cuba deixou de ter acesso ao mercado norte-americano e rapidamente, com o advento das ditaduras militares no subcontinente, também viu as parcerias com os demais países latino-americanos interrompida e se viu obrigada a aceleradamente se integrar ao campo socialista liderado pela União Soviética. Cuba declara o caráter socialista da sua revolução e estabelece essa aliança estratégica com o campo soviético, com o bloco soviético. Essa aliança permitiu a Cuba uma série de avanços. Ela pôde fundamentalmente ter acesso a uma poupança externa que garantiu os investimentos necessários, tanto para a manutenção da economia cubana, quanto, e principalmente, para o desenvolvimento de um estado de bem-estar que nenhum país da América Latina possui. Cuba pôde, com essa aliança estratégica, construir sistemas de saúde, educação, cultura e esportes públicos, gratuitos, de alta qualidade. E imediatamente os indicadores sociais cubanos vieram a refletir esses avanços na taxa de mortalidade infantil, na expectativa de vida e numa série de outros indicadores que compõem, digamos assim, a cesta básica que determina a qualidade média de vida dos países. Apesar de ser um país relativamente pobre, sem maiores riquezas naturais, em poucos anos Cuba foi adquirindo uma estatura social que poucos países no planeta têm, superando inclusive países desenvolvidos em vários quesitos, como o da qualidade de ensino, por exemplo. Essa foi uma etapa alvissareira de grande desenvolvimento da Revolução Cubana e se estendeu até o fim da União Soviética em 1991, apesar de já sentir os efeitos da crise daquele bloco, do bloco socialista, a partir de meados dos anos 80. No bojo dessa aliança estratégica com o campo socialista, Cuba, para o bem e para o mal, como analisam os próprios dirigentes cubanos, adotou um conjunto de medidas espelhadas no modelo soviético de desenvolvimento. Basicamente, toda a economia cubana naquele período foi estatizada. Essa estatização ocorreu fundamentalmente em 1968 com a chamada ofensiva revolucionária. Mesmo derrotadas as forças conservadoras em 1959, houve muita resistência, inclusive resistência armada, atos de terrorismo e sabotagem contra a Revolução Cubana, até praticamente o final dos anos 60. E uma das maneiras de enfrentar essa sabotagem, esses atos terroristas, essa oposição financiada pelos Estados Unidos dentro do próprio território cubano, foi estatizar a propriedade em Cuba. Toda a propriedade dos meios de produção e
de meios comerciais, financeiros e de serviços passaram às mãos do Estado. E o Estado passou não só a ser o proprietário de todos esses meios de distribuição, produção e crédito, como também foi adotado um sistema de planejamento centralizado da economia, conforme a experiência dos países socialistas que estavam sob a influência do modelo soviético. Esse modelo teve uma razoável eficácia em várias áreas do desenvolvimento econômico cubano e pôde aproveitar com resultados bastante promissores aquela poupança externa a qual me referi, ou seja, os recursos que vinham do campo socialista. A União Soviética, por exemplo, ela comprava o açúcar cubano, Cuba era praticamente uma monocultura quando ocorreu a Revolução, comprava o açúcar cubano em troca de petróleo e estabelecia para o petróleo que trocava pelo açúcar um desconto de 20% a 30% do valor desse petróleo. Esse desconto permitia a Cuba não só atender suas necessidades internas, como também exportar petróleo, apesar de Cuba não produzir uma gota dessa importante riqueza, desse importante combustível. Esse mecanismo comercial, do qual a troca de açúcar por petróleo é um exemplo, permitiu à Revolução Cubana um fluxo de investimentos que pôde levar ao enfrentamento do bloqueio norte-americano e ao desenvolvimento de uma sociedade diferente daquela que tinha hegemonia no conjunto da América Latina, que eram sociedades capitalistas dependentes e atrasadas, com altíssimas taxas de desigualdade e de pobreza. Cuba estabeleceu rapidamente níveis elevados de igualdade social e a economia planificada permitiu o uso muito concentrado e inteligente desses recursos provenientes do campo socialista. Basicamente, isso permitiu que numa década Cuba construísse um sistema educacional e um sistema de saúde exemplares. Permitiu também que Cuba adquirisse em outras esferas sociais grande vanguardismo, refiro-me novamente à cultura e ao esporte, e permitiu que Cuba, apesar de ser uma economia baseada na monocultura, tivesse uma produtividade econômica relativamente elevada e taxas de crescimento econômico bastante importantes. Como vocês sabem, essa etapa, que durou de 1962 até 1991, praticamente 30 anos, entrou em colapso com o fim da União Soviética. E nós tivemos, então, o início de uma segunda etapa do desenvolvimento da economia e da sociedade cubanas, que veio a ser chamada por Fidel Castro de período especial, um período de enormes restrições econômicas. O fim da União Soviética levou o PIB cubano, a economia cubana, a cair no curto espaço de 3 anos, entre 1991 e 1993, mais de 35%. Cuba perdeu 1/3 do seu PIB em 3 anos. Perdeu o equivalente ao que um país em guerra perde. A União Soviética, na guerra contra o nazismo, perdeu 1/3 do seu PIB. Cuba, sem uma guerra frontal, mas em função, em grande medida, do bloqueio norte-americano e do colapso da União Soviética, perdeu também 1/3 da sua economia, com gravíssimas consequências para o país. Para poder enfrentar o período especial, Cuba adotou um conjunto de medidas que facilitavam, por exemplo, o investimento estrangeiro, especialmente na área do turismo. Esse investimento ingressava em Cuba em uma parceria com o Estado. O Estado era proprietário, em geral, de 51% das ações dos hotéis que estavam sendo construídos, e o capital privado estrangeiro de outros 49%, além de deter a gestão desse sistema hoteleiro. Esse é apenas um exemplo de como Cuba teve que se abrir para o capital internacional para poder substituir a queda da União Soviética, para poder substituir a poupança externa que a União Soviética propiciara até então.
não só Cuba se abre para o capital estrangeiro, como começa a adotar um conjunto de medidas que levaram ao renascimento da economia privada em certos setores. Uma certa liberdade para o cultivo agrícola e para que os camponeses pudessem dedicar parte da sua produção a mercados livres, vendendo diretamente nas cidades os seus produtos, permitiu a criação em determinadas áreas de serviços também iniciativas privadas, iniciativas familiares, como foram, por exemplo, os restaurantes chamados de paladares, que podiam ser criados por famílias desde que não contratassem mão de obra privada. Foram adotadas um conjunto de medidas que flexibilizavam a economia centralmente planificada e que permitiam o renascimento do mercado numa escala bastante modesta. Essas medidas permitiram Cuba se manter à tona e permitiram essencialmente proteger as grandes conquistas sociais da Revolução. Refiro-me ao sistema de educação, ao sistema de saúde, os indicadores sociais. É claro que foram áreas atingidas, mas foram no essencial protegidas por essas medidas econômicas do período especial, que incluíram também uma certa diversificação da economia cubana. Cuba se especializou em certos nichos econômicos que permitiu aumentar sua receita em divisas. Cuba passou a exportar serviços médicos de grande qualidade. Um exemplo, aí já nos anos 2000, mais recente, é o Mais Médicos aqui no Brasil, mas programas desse tipo de exportação de serviços médicos foram bastante amplos, bastante difundidos, e a Cuba passou a produzir equipamentos também na área de saúde. Cuba começou a desenvolver a exploração de certas riquezas minerais e contou com capital estrangeiro também para esse tipo de exploração. Enfim, houve uma certa diversificação da economia cubana nesse período. Cuba também foi ajudada, no período especial, pela mudança da correlação de forças na América Latina. A vitória de vários partidos progressistas a partir de 1998 deu a Cuba um novo oxigênio, especialmente a vitória do presidente Hugo Chávez na Venezuela, que permitiu Cuba ter acesso a petróleo mais barato, permitiu Cuba ter acesso a determinados recursos creditícios, e isso foi evidentemente importante para que a economia cubana pudesse retomar as suas taxas de crescimento pouco a pouco, saindo daquela situação mais dramática do período especial, propiciada pelo cruzamento entre o velho bloqueio norte-americano, datado desde 1962, e o colapso da União Soviética e do sistema socialista. A partir dos anos 2000, de meados da primeira década do ano 2000, particularmente quando o presidente Raul Castro assume o governo do país, depois da enfermidade e o afastamento de Fidel Castro, Cuba entra numa terceira etapa do seu desenvolvimento socialista. Basicamente, essa terceira etapa retoma e aprofunda certas medidas anunciadas no período especial, mas que eram medidas ainda modestas. Cuba adota essas medidas de uma maneira mais ampla e profunda, buscando basicamente recuperar o mercado como um instrumento de desenvolvimento do socialismo, baseando-se relativamente na experiência chinesa e, mais que tudo, na experiência vietnamita. Ou seja, como fazer com que economias socialistas em países relativamente atrasados se desenvolvam e atinjam níveis adequados de fortaleza econômica. O mercado foi o instrumento escolhido para que a economia cubana, tal como a economia vietnamita, por exemplo, a qual eu já me referi, pudesse se desenvolver. Foram criadas novas e múltiplas possibilidades de criação, por exemplo, de empreendimentos privados, especialmente na área de serviços. Puderam se abrir sapatarias, cabeleireiros, distintas atividades na área de serviços que passaram a ser operadas
por cidadãos, empreendedores cubanos, controlados, tendo que pagar impostos, tendo que pagar adequadamente os funcionários que eventualmente viessem a contratar, leis bastante rigorosas no respeito aos direitos trabalhistas, mas houve uma liberação, houve uma abertura ao empreendedorismo na área de serviços, que lá em Cuba se chama de cuentapropismo, que vem da expressão cuenta própria, trabalho por conta própria, trabalho empreendedor. E com isso se criou não apenas um novo dinamismo na economia cubana, mas criou também um mercado interno mais pujante, capaz de dinamizar o conjunto da economia interna do país. Foram adotadas medidas de diversificação das fontes de investimento, especialmente a partir da crise do petróleo, quando o petróleo começa a cair os seus preços em 2013, 2014, e a Venezuela perde condições de manter as mesmas linhas de apoio e financiamento à Revolução Cubana, o Cuba adota uma política também de diversificação das suas parcerias internacionais, buscando estabelecer relações com distintos países para distintos projetos, seja na área turística, seja na área industrial, seja na área dos produtos de saúde, sempre a partir de um princípio. Há determinados setores estratégicos da economia cubana que se mantêm nas mãos do Estado, além da saúde, da cultura, da educação, da defesa nacional. Cuba mantém sua infraestrutura sob o controle do Estado, Cuba mantém o sistema creditício, o sistema financeiro sob o controle do Estado, mas Cuba foi se abrindo mais e mais nessa terceira etapa para parcerias com investimento internacional, além de fortalecer o mercado interno a partir da liberação para o empreendedorismo, para o trabalho por conta própria. Essa política, aprovada em sucessivos congressos do Partido Comunista Cubano, especialmente a partir do Congresso de 2011, foram chamadas de políticas de ajuste do socialismo cubano, de modernização do socialismo cubano, de tal sorte que a economia cubana pudesse adquirir taxas mais aceleradas de crescimento e pudesse sustentar as conquistas sociais obtidas ao longo de tantas décadas. Essa foi a orientação fundamentalmente traçada pelo atual presidente do país e secretário-geral do Partido Comunista, Raul Castro, com apoio de toda a direção cubana e com apoio do próprio comandante histórico da Revolução, Fidel Castro. E é de se esperar que essa é a linha que será seguida, porque se estabeleceu um consenso ao redor dessa estratégia de modernização do socialismo cubano, como a via para garantir que as conquistas da Revolução e a própria Revolução se consolidem mais e mais. Não é de se esperar, no futuro próximo, mudanças em relação a essa orientação. Essa é uma orientação de longo prazo. É uma orientação que busca combinar mecanismos de planejamento através da propriedade estatal dos meios estratégicos de produção com mecanismos de mercado, como esses que eu já expus, o empreendedorismo, as parcerias públicas com o capital privado internacional, de tal maneira que Cuba possa diversificar sua economia e, especialmente, possa reorganizar sua agricultura e, de pouco a pouco, venha a conquistar autossuficiência alimentar, o que é essencial para qualquer país. Cuba hoje gasta muitos recursos importando alimentos, gasta muitos recursos alimentando seu povo. E uma das metas dessa política de modernização do socialismo é garantir uma recuperação da agricultura cubana de tal sorte que Cuba possa ter soberania alimentar. E mecanismos de mercado são adotados para este propósito, dando liberdade a que os camponeses produzam e vendam a preços livres nos mercados urbanos. Esse é o caminho que foi traçado em sucessivos congressos, em sucessivos debates nas instâncias de poder em Cuba, e é o caminho que Raul deixará como legado ao próximo presidente cubano. Outro grande legado
que será deixado por Raul Castro é o sistema político cubano, criticado pelos liberais, criticado pelas forças conservadoras do mundo, mas que consolidou um outro tipo de democracia, que pode ser comparada com as democracias ocidentais para vermos aonde há maior participação popular. Os mecanismos de poder em Cuba são baseados fundamentalmente na democracia direta, na participação dos cidadãos desde os seus bairros, construindo eleitoralmente de baixo até acima um sistema de delegação e representação que envolve dezenas, centenas de milhares de pessoas em debates que não são determinados pelo marketing eleitoral, não são determinados por um sistema partidocrático, mas baseado fundamentalmente nas organizações populares. O Partido Comunista Cubano, ele dirige o Estado, é a força hegemônica, mas ele não pode, como partido, apresentar candidatos a nenhum posto eletivo. Todas as candidaturas são discutidas pelas organizações sociais, os sindicatos, as associações de bairro e outras entidades através das quais o povo se organiza. O Partido Cubano é mais bem uma força dirigente intelectual, cultural, estatal, mas não uma força eletiva. O espaço eleitoral, o espaço do poder popular é construído a partir das entidades de representação do povo cubano. É um outro tipo de democracia, uma democracia que se pretende direta, popular, participativa e que tem garantido à Revolução Cubana fortes taxas de apoio popular. Agora mesmo, nas eleições municipais, 73% dos cidadãos cubanos participaram do pleito. Num país onde o voto é facultativo, elegendo representantes para o poder municipal, em seguida elegerão para os poderes provinciais e, finalmente, para a Assembleia Nacional do Poder Popular, através de votação direta. E essa Assembleia Nacional do Poder Popular é que elegerá o novo presidente cubano, que já não será mais Raul Castro. Será uma nova geração, a geração dos que nasceram depois da vitória da Revolução Cubana. A expectativa existente em Cuba é de que a revolução será mantida e de que a orientação de modernização do socialismo continuará vigente no país. Cuba se orgulha da sua revolução, Cuba defende sua revolução e a nova geração terá a tarefa de preservá-la, modernizando-a. Até mais, muito obrigado.